Vamos lá, aluno, vamos falar sobre keynesianismo. Esse aí é o John Maynard Keynes, nascido em 5 de junho de 1883, falecido em 21 de abril de 1946. Suas ideias influenciaram uma nova macroeconomia, ou seja, para salvar os Estados Unidos da crise de 1929. As ideias de Keynes operam mais ou menos aí entre 1930 até 1980 no território norte-americano, também se expande pelo mundo. John Maynard Keynes também foi governador no Banco da Inglaterra. E o livro que o deixou famoso e o consagra como o herói da economia norte-americana é esse aí, ó, Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. As ideias de Keynes veio ao oposto de qualquer sistema que já tinha. O liberalismo pregado pelos americanos, ou seja, o que é o liberalismo já falamos ali em outro momento, mas só para lembrar, é o sistema, ou seja, a doutrina econômica que não aceita intervenção estatal. E, bem ao contrário também, né, ele também era oposto ao marxismo, socialismo, até porque o povo norte-americano nunca aceitaria o socialismo. Então vem Keynes com uma ideia ali nem para lá e nem para cá, nem sem a intervenção do Estado e nem a ideia socialista. Ou seja, ele defende a intervenção estatal, que em momentos de crise o Estado tem que fazer investimentos públicos para gerar emprego para a população. Vou explicar isso aí mais para frente. E aí, assim, ele tem o direito também de manipular a economia, ou seja, liberando créditos, reduzindo juros. Tudo isso faria com que a economia girasse, ou seja, com que a economia crescesse, com que o ciclo macroeconômico, ou seja, emprego, renda, consumo e novamente produção, viesse a fazer os norte-americanos a produzir e novamente aquela sensação de bem-estar. E é isso também que ele fala que o Estado tem o dever de fazer, criar esse bem-estar social. E, por exemplo, em criar pastas como da saúde, da educação, da habitação, criar formas de alimentar o povo, né? Cuidar da alimentação e outros assuntos que são interessantes. Né? Aqui no Brasil, por exemplo, Bolsa Família e o PAC, né? que é sobre aceleração do crescimento, são programas baseados no keynesianismo, pessoal. Né? Nós podemos dizer que não é socialismo, não é liberalismo, mas é ali o intermediário, né, de todos dessas doutrinas econômicas. Mas falar de keynesianismo também temos que falar desse senhor aí, ó, Franklin Delano Roosevelt, 32º presidente dos Estados Unidos. É ele que pega a bomba na mão. 1933, economia norte-americana destruída. 1945 ele falece. Ele foi eleito para 4 mandatos e só saiu do mandato porque faleceu. É ele que implanta os princípios do keynesianismo na economia norte-americana e é aí que dá super certo, e é aí que ele é eleito novamente e ele só sai do mandato dos Estados Unidos porque ele faleceu. Um grande presidente, salvou a economia, acreditou nas ideias do John Keynes e fez uma reviravolta. Então, pessoal, para a gente continuar entendendo sobre isso aí, eu montei um esqueminha aqui só para a gente trocar uma ideia.
Falar da crise de 29, eu vou deixar algumas palavras-chave para vocês. Crise do liberalismo econômico, altas taxas de desemprego, quedas na produção industrial, quedas na produção de riqueza, ou seja, na acumulação de riqueza, falência de bancos, de empresas, eu coloquei emprego aí, mas é empresas, atingiu todo mundo. E também, essa crise de 1929, ela fez o mundo pensar, né? Houve aí a abertura para mudanças políticas sérias, principalmente na Europa, e eu montei esse esqueminha do keynesianismo para explicar. A intervenção estatal, o Keynes acreditava que quando houvesse investimento, haveria emprego e renda, que também haveria consumo, que o consumo também poderia, pela compra, né, de novos produtos, os empregadores também investiria novamente, que geraria mais emprego, que geraria mais consumo, e assim esse ciclo ficava virtuoso, né? Um ciclo macroeconômico. O que ele chegou a dizer nesse livro da teoria geral do emprego, do juro e da moeda, que se o Estado contratasse uma pessoa para fazer buracos na rodovia e essa mesma pessoa fizesse o buraco e tampasse, o Estado já estaria fazendo um bem para a população. Por quê? Porque ele acabava por resolver o problema da falta de emprego, que a crise de 29, como eu já tinha colocado aqui, ela criou altas taxas de desemprego. Eu precisava colocar o pessoal para ser empregado, para quê? Para que eles pudessem ter renda e voltassem a ter consumo e o ciclo ficasse virtuoso. Então, pessoal, ele acreditava muito nessa ideia de intervenção estatal. Então, qual que é a grande sacada aí do keynesianismo? Que nós temos que falar sobre intervenção estatal, investimentos públicos. O que é esses investimentos? É fazer pontes, fazer hidrelétrica, fazer estradas, fazer obras públicas para que o Estado pudesse empregar pessoas para que elas tivessem renda e que essa renda gerasse consumo e vivesse nesse ciclo virtuoso. Ele também queria estimular o crédito, como eu já disse, e ele também tinha a política de reduzir o juro. Porque se eu reduzo o juro e estimulo o crédito, que isso é uma consequência, eu faço com que a economia também produza. E é aí que também nós podemos falar até de empreendedorismo, mas isso é tema para uma outra aula. O que nós não podemos confundir é que keynesianismo é diferente de marxismo ou socialismo, e é também diferente do liberalismo clássico, que não faz parte aqui, porque o liberalismo acredita que não há intervenção estatal, que o mercado se autorregula, que a mão misteriosa faria essa autorregulação do mercado, e nós vimos que isso não é uma verdade. Certo, pessoal? Vamos para uma outra doutrina daqui a pouquinho.